estou na academia desde a década de 80, então já entreguei minha idade, né? E sempre que eu começo uma turma de engenharia, a primeira coisa que eu falo é sobre normas, tá? Esse material foi gentilmente cedido pela Delma. Nós vamos se basear totalmente no tema que eu fiz poucas modificações só para dar assim um flavor do meu storyline, né? Então, hoje quem atua na área de petróleo não pode abrir mão dessas três palavrinhas, API. Principalmente nós, né, que temos muita tecnologia americana e europeia, aplicada principalmente em função das multinacionais que vieram para o Brasil desde a década de 50, mas as tecnologias desenvolvidas pela própria Petrobras em alguns temas pioneiros que influenciam diretamente os fabricantes de equipamento e os prestadores de serviço. Mas, como bom professor, às vezes eu lembro desse quadrinho que está aí no meio do slide, que são as 5 forças de Porter. Vocês lembram das 5 forças de Porter? Uma delas, tá, era dificuldade ou barreiras de entrada. Tá? E muitas vezes as normas são usadas como barreiras de entrada. Então, quem lembra bem da norma ISO 9000, apesar da ISO, a entidade ISO ter sido constituída na década de 10 do século passado, ou seja, mais de 100 anos, ela teve um grande impacto no Brasil na década de 90, quando surgiu a Comunidade Europeia. E se vocês lembram bem, né, quem é da minha época, que para você fornecer para uma empresa europeia, você era obrigado a ter a ISO 9000, a famosa ISO 9000. Isso aí depois virou uma panaceia, todo mundo tinha que ter, e era usado literalmente como uma barreira de entrada, porque a Comunidade Europeia precisava se fortalecer, e para se fortalecer nos 27 países que compunham originalmente a comunidade, tinha que ter uma barreira de entrada. Hoje essa barreira de entrada, ela é também usada no Brasil, em alguns pontos, chamados barreiras tecnológicas, como, por exemplo, o famoso selo em metro, né? O selo em metro, ele em alguns equipamentos ou produtos, por exemplo, uma lâmpada LED, se não tiver o selo em metro, não pode ser utilizada numa entidade pública, num BID, por exemplo, usando uma Lei 8666 e assim por diante. Então, tirando essa parte, o que eu digo para os meus alunos, né, quando eu começo essa conversa, é que existem duas outras funções para as normas, né? A segunda é o que a gente diz aqui na evolução histórica, a grande finalidade dela, né? É tornar as tecnologias acessíveis, padronizadas, genéricas e aplicadas por qualquer um. Outras palavras por trás dessa frase: baratear e eliminar a diferenciação. Ou seja, eu generalizo. E a terceira coisa que eu digo para os meus alunos que uma norma serve é para te livrar de uma punição legal ou jurídica se acontecer alguma coisa errada. Se você seguiu a norma, e aí você então tem um respaldo dizendo, gente, a falha não foi minha, a falha foi da norma. Alguns acham que a norma é ditatorial. Não, uma norma é escrita por qualquer cidadão. Quem quiser mais detalhes eu posso passar. Ela vai normalmente para a audiência pública, onde todos podem questionar. Depois, quando ela é publicada, ela tem, em alguns casos, até poder de legislação, poder de lei. Tá? Então, vamos falar agora qual é a diferença entre uma norma genérica, como uma ISO, e uma norma específica, como a SPEC Q1, por exemplo. Vocês vão, obviamente, fazer um belo de um deep dive nessas duas normas, na SPEC Q1 e na Q2, mas, basicamente, ninguém que é fornecedor na indústria de petróleo sobrevive sem essa norma. E qual é a diferença dela em relação a uma ISO 9000? Tá? Ela tem uma outra abrangência. Tá? Ela consegue chegar num nível que a ISO 9000 simplesmente, em alguns casos, sugere, tá? Mas não exige. Ok? Então, aqui nesse slide, vocês têm aí alguns temas que será parte desse treinamento, né, que está sendo oferecido, né, onde eu consigo entrar, por exemplo, no controle da cadeia de suprimentos. Eu não consigo, mesmo que eu trabalhe com produtos comoditizados, né, em função do alto risco e do alto capex que envolvem projetos na área de óleo e gás, não ter uma cadeia de suprimentos superlinkada. Além disso, os nossos empreendimentos duram no mínimo 25 anos.
desde eu perfurar um poço, desde eu assinar um contrato de concessão, não importa qual é o modelo de contrato, até eu abandonar esse empreendimento, eu posso conviver com ele 50 anos, tá? Um FPSO, por exemplo, trabalha no mínimo 25 anos. Então, como é que eu consigo ter isso de forma padronizada e evolutiva? Uma das razões é que essas normas são extremamente dinâmicas e sofrem ajuste constantemente. Então, é importante que os profissionais da área estejam sempre atualizados. Tá? E a Q2, qual é a diferença? A Q2 é justamente a que mais afetava os meus associados quando eu era presidente da Bespetro, que nós éramos grande parte provedores de serviços para a indústria de petróleo, tá? Principalmente para o upstream e principalmente para o offshore, que de toda a cadeia, da cadeia do segmento de óleo e gás, são as mais severas, as mais cheias de normas, as mais cheias de riscos e as mais de exigências também de certificação. E aqui alguns itens cobertos pelo escopo da SPEC Q2, tá? Que vai até, eu troquei um nome que estava no slide, tá? Estimulação hidráulica, que ainda no Brasil não é permitido, né? Que muita gente usa como fratura hidráulica, ela também já faz parte, ou seja, assim que os que trabalham no onshore começarem a atacar a tecnologia de shale, de light tight oil, etc., essa norma, em função da maturidade dessa tecnologia lá nos Estados Unidos e em outros países, já está coberta por essa versão de norma. Tá? E qual é, além do treinamento da norma, por que é importante a certificação do profissional? Hoje eu trabalho na Microsoft e a Microsoft é de umas empresas que mais lança mão de certificados. E o certificado é cobrado. Você pode ter a tua formação pessoal, particular, autônoma, independente, autodidata, mas a certificação para provar que você tem um mínimo do conhecimento exigido para exercer aquela função, tem um timbre, tem um selo de certificação. Já fiz muita conversa sobre a importância da certificação, mas não tem melhor para entre aspas, acelerar uma certificação do que 2 pontos, na minha opinião. Primeiro, exigência por quem contrata. A partir do momento que um operador coloca para que você esteja apto a participar desse bid, você tem que ter certificação API, pronto, todo mundo sai correndo atrás, assim como para vender para algum país da Comunidade Europeia na década de 90, você era obrigado a ter ISO 9000. Aí todo mundo ostentava o certificado da ISO 9000, não importa de que agência que era, na recepção da fábrica, da empresa, do escritório, para dizer, olha, gente, eu estou dentro. Hoje, se você comparar um profissional certificado com não certificado, é muito fácil dizer qual é a segunda opção que faz com que uma pessoa tenha interesse em certificar. É o bolso. Tá? Normalmente, um profissional certificado, ele ganha pelo menos 18%, tem casos que até 100%, depende de qual é a certificação e depende de qual é a demanda para aquela tecnologia ou para aquela expertise no momento, do que um profissional não certificado. Tá? E também todos os profissionais que, com o passar do tempo, se certificam, quando eles chegam na empresa e dizem, olha, agora eu sou certificado também nessa norma, normalmente esse pessoal recebe um reconhecimento a mais. Então, eu espero ter conseguido aí passar para vocês as duas importâncias. Primeiro, as importâncias do que é uma norma. Segundo, especificamente as normas de SPEC Q1 e Q2, que é mandatório para quem atua na área, no setor de óleo e gás, principalmente no EIP e principalmente no offshore, esse é o de maior risco, com certeza. E lembrando também a importância de certificar o profissional. Era isso, pessoal. O pessoal da Global tem os meus contatos, tá? Estou totalmente à disposição. Esse material aí é um material que foi cedido pela própria API, pela Delma, agradeço mais uma vez. Tá? Se vocês quiserem essa minha versão, ela já está com o pessoal da Global em formato PDF, tá? Eu acho que não vai ter nenhum problema compartilhar com vocês. Tá bom? Maca, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma honra ter você conosco. Eu vou ter que, literalmente, voltar para minha outra reunião, vocês me perdoem, tá? Imagina. Nós estamos no meio de uma negociação de um mega contrato com a Petrobras e Petrobras é a minha maior conta. Então, por questão de sobrevivência, eu estou indo lá, tá bom? Boa sorte, boa reunião. Um abraço. Obrigado, tchau.
Bom, voltamos aqui para a nossa programação. Agradeço ao Cláudio, né, pela excelente colocação da importância dos padrões da API, a forma como o Instituto está inserido no cenário de óleo e gás, sobretudo, né, na garantia da qualidade e na segurança das operações. São mais de 100 anos atuando no desenvolvimento desses padrões operacionais, ou seja, é um órgão consolidado com enorme credibilidade no mundo. Agora, sem que eu me estenda muito, iniciaremos a segunda etapa com a Natália Neves. Seja bem-vinda, Natália. A Natália é diretora e fundadora da Global Corps, formada em administração pela Universidade Cândido Mendes, com MBA em gestão de QSMS, onshore e offshore, pela Universidade Castelo Branco, mestrando em sistema de gestão pela Universidade Federal Fluminense, é uma treinadora aprovada pelo Instituto API, auditora líder em ISO 9001, 14001, 45001 e também na USAS 18001. Seja bem-vinda, Natália, o espaço é todo seu. Gostaria de agradecer também pelo evento, pela Masterclass, parabenizar pela forma como esse material foi divulgado, chegando a inúmeras pessoas. O espaço agora é todo seu. Obrigada. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes, a Patrícia, a equipe da Global que trabalhou para que esse evento ocorresse, principalmente ela, o Álvaro e a Mariana, e a todos que estão aqui. Alguns já são conhecidos, já são nossos clientes, outros estão conhecendo a gente agora nesse momento. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Opa, desculpa, não é esse. Só um minutinho. Sim. Então, como comentado pela Patrícia, esse material foi autorizado pelo API para utilização na aula de hoje. Vocês vão observar que no rodapé consta a referência se é do treinamento API Spec Q1 ou Q2, mas não necessariamente o tópico do slide ele é relacionado a somente uma das normas. Quando for específico, nós vamos abordar o assunto. As duas normas, como o Maca também já comentou com vocês, elas são relacionadas a sistemas de gestão da qualidade. Por que uma empresa decide ter um sistema de gestão da qualidade? Normalmente se torna uma meta de negócios devido a uma exigência de clientes, como ele comentou também, para diminuir desperdícios ou aumentar também a gama de clientes atendidos, para aumentar a participação do mercado, o desejo de melhorar. Existem também alguns clientes nossos, por exemplo, que não têm a exigência específica de cliente, porém decidiram ter um sistema para ver o seu negócio ser aprimorado e, com isso, aumentar sua participação no mercado. Existem algumas diferenças de alto nível em relação às normas API e a norma ISO 9001. A principal delas é a questão do foco, realmente, né? Enquanto a ISO ela é abrangente para diversos segmentos, as normas API elas são específicas para o segmento de óleo e gás, sendo a Q1 para fabricação e a Q2 para prestação de serviços. E observem que a fabricação não necessariamente precisa ser uma linha de produção. Nós temos aqui na nossa região de Macaé um exemplo, né, que é bem comum, que é da fabricação de conexões roscadas, né, usinagem de roscas. Não é uma linha de produção. Normalmente esses tubos eles são cortados, novamente as conexões são refeitas. Porém, está lá na lista de produtos considerado pelo API com a opção de monograma, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Uma outra diferença grande também que a gente observa é na implementação. Uma empresa que ela é certificada API, ela precisa aprofundar bem mais os requisitos e realmente no detalhe, as auditorias elas são mais complexas, o processo de revisão das identificações, ele conta com um comitê que é responsável por fazer essa revisão lá na base, lá nos Estados Unidos. Então, independente de onde a auditoria for realizada ou qual auditor, isso vai ser revisado por esse comitê, garantindo uma confiabilidade do processo e também que a empresa realmente ela aprofunde as identificações e implemente as ações corretivas. Falando um pouquinho sobre a API, de onde surgiu, né, como começou. Então, desde lá da Primeira Guerra Mundial,
após a dissolução da empresa chamada Standard Oil, que na época era a maior empresa do segmento de óleo e gás, o Congresso, junto com a indústria da época, resolveu se unir para apoiar o esforço de guerra e garantir que o petróleo fosse provido às Forças Armadas Americanas. E aí, em 1919, nasceu, né, o Instituto Americano de Petróleo. Ao longo dos seus mais aí de 100 anos, nós já temos mais de 700 padrões, 700 normas que foram criadas pelo Instituto para ajudar a regulamentar, de fato, né, as atividades dessa indústria. E também atua como uma influência para fortalecer essa indústria no mercado, também nas questões de políticas públicas. Qual que é assim, uma das maiores preocupações, né, um dos maiores compromissos do API? É diminuir a inconsistência da indústria. Então, é buscar sempre que o que é fornecido em relação a serviços e produtos no mercado seja o mais similar possível, independente de onde está sendo fornecido. Então, por isso a gente tem uma imagem que representa essa questão. E como que a gente tem essa inconsistência, né? Como que ela é gerada? Existem diversos fatores, alguns deles a gente aborda, que é, por exemplo, a ausência de um sistema corporativo. Então, se você tem uma empresa com base em diferentes locais, culturas diferentes, colaboradores diferentes, e você não tem um sistema, a tendência da inconsistência ela é muito grande. Também pode ser devido à falta de implementação de um sistema de gestão ou na inconsistência da aplicação. Muitas vezes a organização implementa e mais à frente ela vai identificar que devido a de repente, não entendimento de um requisito ou a uma mudança que não foi gerenciada, houve uma inconsistência nessa aplicação. Então, por isso que é importante sempre monitorar esse sistema após a implementação. E isso está diretamente relacionado com a questão da supervisão. Então, uma vez que a empresa decide que ela vai monitorar, a auditoria interna, inclusive, ela ajuda bastante nessa sistemática, né, que para você acompanhar e identificar quais são as possíveis falhas, o que podemos fazer para que realmente a gente atinja essa consistência dos produtos e serviços que prestamos. E a partir do momento que a empresa decide ter um sistema de gestão da qualidade, ela está buscando a padronização. E com essa padronização, nós vamos atingir justamente o contrário, que é a consistência do produto ou do serviço. E aí vem um outro ponto também, que é muito bem abordado por essas normas, que é a questão da gestão dos riscos. Então, a empresa ela precisa identificar quais são os riscos vinculados àquele negócio. E aí a gente observa também que esse conceito ele é muito enraizado no SMS, porém precisamos trazer essa realidade também para a qualidade, para os processos, pensar qual que é o risco para o meu cliente. Será que eu posso não atender ou não atender no prazo? Eu posso me comprometer com isso que está sendo solicitado? Eu estou identificando quais são os riscos relacionados a mudanças que podem ocorrer? E que mudanças podem ser essas? Pode ser mudança de instalação física, pode ser mudança de pessoal-chave, mudança de um fornecedor crítico, e entre tantas outras que as normas também orientam. E após essa identificação, a gente vai fazer o planejamento de ações para que esses riscos eles sejam controlados, eles sejam mitigados, que é reduzir o impacto, e além disso, também planejar as contingências. O que são as contingências? Fizemos todo o exercício de identificação do risco, mapeamento, tentamos controlar e identificamos como vamos reduzir o impacto. Porém, mesmo assim pode ocorrer. E se ocorrer? E se der errado? Qual o plano B da organização? Como vamos reagir a essa situação? Então, isso tudo tem bastante reforçado na norma e precisa ser permeado ao longo de toda a organização, todos os processos, para que a gente tenha um resultado efetivo. Mesmo assim, ocorrem situações inesperadas. O que estamos vivendo hoje, por exemplo, a pandemia, a maioria das organizações não conseguiu prever, e é natural, a gente não tem como prever tudo que vai ocorrer. Quais são todos os riscos, todas as mudanças políticas, mudanças globais, na economia, enfim. Mas a partir do momento que a empresa consegue implementar essa cultura de fazer a gestão dos seus riscos e a gestão das suas mudanças, ao se deparar com um cenário totalmente inesperado, o que ela faz? Não, vamos parar aqui um minutinho, vamos reunir os tomadores de decisão e pensar como podemos responder a essa situação. E aí, tendo esse processo mapeado, fica muito mais fácil até de lembrar
de algumas situações que a gente precisa considerar e não agir somente de forma reativa, só responder ao que acontece, porque isso pode causar retrabalho, prejuízo, desgastes que não são apropriados para a empresa. E aí, com tudo isso, a gente acaba conseguindo, de uma forma até natural, a eficiência, aumentar a eficiência da empresa com todo esse sistema. O outro ponto muito importante também da norma é a identificação de componentes críticos que impactam a qualidade, impactam ou podem impactar, tá? Mesmo que tenham um potencial impacto, a qualidade, a segurança, o meio ambiente e seus respectivos controles. Observem que não falamos fornecedores, não falamos provedores externos, falamos componentes críticos. O que é isso? A empresa ela precisa entender muito bem o seu negócio para identificar quais são os serviços, quais são os produtos, quais são os componentes que são críticos, que podem impactar na entrega do meu serviço ou do meu produto, ou que se eu não tiver, eu não consigo executar o meu trabalho, ou que é muito difícil de encontrar, e aí eu só tenho um ou dois fornecedores, provedores para esse produto ou serviço. Uma vez identificados esses requisitos, esses produtos, serviços e componentes, aí sim nós vamos fazer o levantamento de quais são os fornecedores que estão habilitados a fornecer, tá? E a partir disso, a gente vai identificar qual controle eu preciso ter nesse fornecedor, nesse provedor externo. O que a gente precisa fazer para monitorar o desempenho dele, para avaliar constantemente. O fato de terceirizar, ou de ter um parceiro, não tira de forma nenhuma a responsabilidade da empresa em relação ao produto e ao serviço que ela oferece. Muito pelo contrário, muitas vezes pode trazer uma responsabilização muito maior, porque não está totalmente sob o seu controle, porém é exigência das normas API que você garanta que a sua entrega não vai ser impactada pela utilização daquele terceiro. Então é realmente um item que precisa de bastante cuidado, bastante energia para manter sempre alinhado com os requisitos da norma. E temos também a questão da comunicação. Vocês, acredito, eu que já tenho observado como a comunicação é poderosa nas organizações, né? Ela pode ajudar muito, pode evitar a reclamação de cliente, conflitos entre os colaboradores, entre a gestão, e também ela pode ser um empecilho se ela não tiver implementada de forma correta. Ela pode dificultar muito a execução dos serviços pela organização. Aqui nós temos os princípios da qualidade e é muito interessante observar que eles estão totalmente alinhados com a ISO 9001. Tá? Então, os princípios eles são os mesmos. Primeiro princípio da qualidade, foco no cliente. Não é à toa também que ele está ali em primeiro lugar. O cliente, ele precisa ser prioridade. Isso quer dizer que tudo que o cliente me pedir eu tenho que aceitar? Não, porque você pode se comprometer, não conseguir atender naquele prazo, ou o que ele está pedindo por uma falta de capacidade técnica, ou simplesmente por não ser o seu escopo, e aí sim você vai gerar uma insatisfação. Então, o importante é avaliar e combinar se você consegue atender naquele prazo e o que está sendo solicitado ou não. Segundo, a liderança. De fato, a gente observa isso, que o sistema de gestão da qualidade, ele só consegue ser implementado de forma real e eficaz se ele for implementado de cima para baixo. Então, a liderança tem que apoiar a ideia e aí sim disseminar isso dentro da companhia. O terceiro princípio é o engajamento de pessoas. Esse, junto com a liderança, é o meu tópico de estudo pessoal e é muito interessante como a psicologia ela explica a diferença entre engajamento, motivação, entre outros tópicos que a gente tem relacionados ao tema. E não vamos entrar nesse item agora, mas caso vocês tenham interesse, saibam que esse é um item que eu estudo, particularmente na minha profissão, e a gente pode conversar mais sobre isso em um outro momento. Abordagem de processo. Então, vamos fazer um alinhamento aqui bem rápido. O que é um processo? É a transformação de uma entrada em uma saída. Então, um exemplo prático. Uma solicitação de cliente é uma entrada. O que nós vamos fazer para atendê-lo, então o serviço que vai ser executado ou o produto que vai ser fabricado, é a transformação. E a entrega desse produto ou desse serviço, ela é a minha saída. E o que é, então, abordagem de processo? É entender que a empresa ela funciona tendo vários processos que são interligados, interrelacionados.
como se fosse um quebra-cabeças. A gente não pode simplesmente pegar uma pecinha, tirar ou trocar e esperar que o resultado seja o mesmo. Então, se eu sou, por exemplo, uma responsável pelo departamento de compras e decido que a partir de hoje o meu requisito vai ser: eu atendo as compras somente em 45 dias, porque eu tenho a melhor das intenções, quero usar o recurso da companhia da melhor forma, então eu preciso desse tempo para buscar o melhor fornecedor, para buscar o melhor preço, e não consigo fazer com menos. Apesar da boa intenção, isso pode impactar um outro processo, que é o de operação. E se tiver uma urgência? E se o cliente precisar disso com uma brevidade? A gente pode não conseguir atender e aí ferir o primeiro princípio, que é o foco no cliente. Princípio 5 é a melhoria. Um sistema de gestão da qualidade, ele nunca vai estar bom o suficiente ou livre de não conformidades, livre de defeitos, porque as pessoas mudam, os cenários, os clientes. Então, a gente precisa acompanhar, a empresa precisa estar muito ligada nessas mudanças para fazer essa gestão e aí sim alcançar essa melhoria contínua. Tomada de decisão baseada em evidências. Esse princípio, ele nos ajuda a lembrar que não é apropriado decidirmos com base na nossa percepção, a nossa opinião. Mesmo que não seja pessoal, pode ser de um grupo dentro da organização, mas podemos estar enganados. Então, como que isso pode ser feito? Através das evidências que naturalmente são geradas no sistema de gestão da qualidade. Então, quando a gente decide implementar um sistema, ele vai gerar formulários, ele vai gerar registros preenchidos, várias evidências. E é muito importante entender que essas evidências, elas não servem só para apresentar na auditoria, para que o auditor entenda que está conforme, mas sim para agir em prol da organização. Um outro exemplo, imaginemos aqui uma produção. Então, se a gente tem ali o registro da produção, o que é feito diariamente, o que é feito naquele mês, e conseguimos, a partir dali, identificar o tempo que leva para fabricar o produto específico. E temos também uma quantidade relacionada ali de colaboradores naquela produção. Com essas evidências que são geradas automaticamente pelo sistema, a gente pode analisar se aquela equipe ela consegue atender aquela demanda, se ela está sobrecarregada, se ela está ociosa. E isso em todos os outros departamentos a gente consegue também fazer isso. Tá? Através de indicadores, através de resultados de auditorias internas, externas e tantas outras, análises críticas. E por último vem a gestão de relacionamento, que nada mais é do que cuidar da relação que a gente tem com as partes interessadas. Quem são as partes interessadas? Podem ser clientes, fornecedores, dependendo da organização. Nós temos uma relação muito forte com a comunidade ou com órgãos reguladores. Então, a gente precisa avaliar que contexto aquela empresa se encontra, quais são essas partes interessadas e fazer uma boa gestão de relacionamento que está diretamente ligada ao que a gente já falou sobre a comunicação. Então, o que não é a norma API SPEC Q1 e também a Q2? Não é um manual revisado com novas palavras-chave, com a terminologia, né, diferenciada das normas. Não é uma referência cruzada entre o sistema de gestão do seu cliente e o seu. Também não é um conjunto ali de formulários preenchidos que você vai mostrar para o auditor que você consegue atingir a conformidade. O que é, então? É a qualidade do seu produto, quando a gente fala de Q1, ou do seu serviço, quando a gente fala de Q2, pontualidade na entrega e redução de riscos. Isso está vinculado ao que a gente falou agora um pouco mais cedo, de não necessariamente eu preciso atender a tudo ou a urgência toda que o cliente está me pedindo. Se for possível, ótimo, mas não podemos prejudicar ou colocar a empresa numa situação de risco para atender a algo que não é possível. Então, é realmente importante fazer essa análise crítica para que você consiga cumprir, entregar de acordo com o que foi combinado e de forma a diminuir os seus riscos. E suportado pela validação. O que é a validação? É você fazer uma verificação interna antes de liberar esse produto ou esse serviço para o cliente, para garantir de que ele não tem defeito, de que ele pode ser entregue porque ele está conforme com os requisitos que foram assumidos. E o acompanhamento do desempenho, tanto do produto quanto do serviço, justamente para saber o que precisa evoluir. Agora nós vamos falar sobre um tema que é específico da API Q1, que é o programa monograma da API. Então, já mencionamos que existe uma lista de produtos que são considerados pela API como
autorizados, né, que podem ser autorizados à utilização do monograma. Então, estando a empresa nesse escopo, em um desses escopos de norma, ela vai solicitar ao Instituto a autorização, a licença para monogramar esses produtos. E aí vocês podem observar que existe uma imagem, né, que representa o que é o monograma. Quando é um produto, de fato, vai ter algumas informações adicionais. Vai ter ali uma identificação da empresa que fabricou aquele produto, qual foi o mês, o ano. Para que serve isso? Justamente para fazer a rastreabilidade. Porque uma vez que a empresa marca esse produto, aplica o monograma, ela está se comprometendo que aquele produto está zero defeitos, perfeito de acordo com a especificação normativa. Isso é uma garantia muito forte, tanto para a API quanto para quem está comprando o produto, porque qualquer defeito, qualquer falha que seja identificado precisa ser informado diretamente ao Instituto para que tome as decisões cabíveis. Tá? E isso acaba sendo também uma responsabilidade muito grande dos fabricantes. Agora vamos falar um pouquinho da Q2. Por que surgiu então a Q2 nesse contexto? Justamente porque havia essa lacuna aí no setor de serviços, né? Esse segmento estava se sentindo um pouco descoberto. E o comitê já estava elaborando a norma lá em 2010, quando ocorreu o acidente de Macondo, tá? E aí esse acidente, ele acelerou essa necessidade de liberar a norma. Esse acidente, se vocês quiserem procurar, existe um filme chamado Horizonte Profundo, que é a tradução de Deepwater Horizon, que foi a plataforma que afundou após uma explosão que ocasionou a morte de 11 pessoas, derramamento de óleo de mais de 5 milhões de litros. É considerado até hoje o maior acidente, né, o derramamento de óleo não intencional da história do petróleo. E aí, devido a essa situação, logo em dezembro de 2011 foi finalizada a norma liberada para utilização. E aí houve um período de teste, final de 2013, início de 2014, começou-se então a certificação da API Q2. Aqui nesse quadro a gente pode visualizar de forma bem simples a diferença. A Q1 ela é para produtos, fabricação de produtos. A Q2 ela é para fornecimento de serviços, tanto nos centros de fornecimento, nas empresas que fornecem, quanto no local lá onde tem o poço de petróleo. Tá? Então, vai atuar no comissionamento, no descomissionamento, na utilização, né, de programas de inspeção, teste, manutenção, entre outros serviços relacionados ao upstream. A Q2, ela exige um mínimo de 25 procedimentos documentados e 32 registros. Muitas vezes existem outros, por requisitos até dos clientes ou requisitos das próprias organizações, mas esse é o mínimo para cumprir a norma. E além disso, ela vai um pouco mais além da manutenção preventiva, ela cobra também um programa que, incluindo a manutenção preventiva, também fale sobre inspeção, teste de produtos relacionados ao serviço. O que é o produto relacionado ao serviço? Esse termo, ele causa bastante dúvida no mercado. Vamos dar um outro exemplo prático para facilitar. Numa situação de completação, uma atividade de completação de poços, é um serviço. Porém, para você conseguir concluir, você precisa fazer uma instalação de um produto naquele poço. Então, esse produto é considerado pelo API um produto relacionado ao seu serviço. Depois que a gente entende, fica até óbvio, né, de relacionar o produto ao serviço. Porém, a empresa precisa saber exatamente quais são esses produtos, quais são as peças de reposição, dentre essas peças, quais são críticas, quais não são, e identificar os riscos, tanto potenciais quanto reais, também para esses produtos, certo? E outros tópicos também, que são, e muitas vezes, não aplicáveis à Q1, são obrigatórias em todos os casos na Q2, como o projeto de desenvolvimento. Na Q1, se você, por exemplo, tiver o projeto de desenvolvimento do seu cliente, não necessariamente você precisa criar o seu. Na Q2, não. É necessário criar o projeto de desenvolvimento de cada serviço que é executado, ou de cada contrato, né, mas especificamente dos serviços. Plano de qualidade, mesma coisa. Na Q1, você pode fazer se for uma exigência de um contrato, uma exigência de um cliente, ou se você considerar que é importante. Na Q2, precisa ser feito em todos os casos.
A Q2, ela traz também muito forte esse conceito do NPT, que é a sigla em inglês, Non-Productive Time, para tempo não produtivo, que simplesmente é o intervalo de tempo entre a parada de produção ou a interrupção do serviço até conseguir reestabelecer. E nós sabemos que no mercado que nós vivemos do óleo e gás, isso é muito caro, né? E pode causar um dano muito grande para a empresa, não só financeiramente, mas também em relação à imagem. Então, a empresa ela precisa entender esse conceito, encontrar formas de medir se existe o NPT, quando, por quanto tempo, e a partir daí trabalhar para reduzir e tentar que não aconteça de preferência. E o tempo não produtivo, ele pode estar relacionado com a disrupção, que é o dano, o incidente, como o caso que comentamos de Macondo. E aí realmente pode ser ainda mais prejudicial. Aqui nesse slide nós temos exemplos de empresas que são players aí desse mercado em relação à API Q2. Muitas dessas empresas nós temos hoje aqui a presença no nosso evento e mais uma vez a gente agradece. Aqui a gente pode observar, né, algumas características relacionadas a Q2 que já comentamos, veio para suprir uma expectativa da indústria. Ela é sim baseada na Q1, a Q1 ela é bem mais antiga, então foi utilizada como uma referência para a criação da Q2, ela cobre o sistema de gestão da qualidade e ela é específica para construção, intervenção, produção e abandono de poços. Aqui a gente tem um breve histórico aí da evolução da norma Q2, já falamos sobre todo esse período inicial de elaboração, publicação, até a liberação para certificação. E a partir de 2015 até os dias atuais, a gente observa que tem crescido muito pelas operadoras que são, por exemplo, Petrobras, a gente tem a Trident, que inclusive temos a presença hoje no evento, a gente tem a PetroRio, entre outras diversas. E essas operadoras estão com a tendência de solicitar essa certificação das empresas que prestam serviços, justamente para aumentar a confiabilidade desses serviços prestados. Aqui, concluindo sobre as similaridades, já falamos essa questão da aplicação, né, e tem também aqui explicado a questão da numeração, tópicos e requisitos que são paralelos. O que isso significa? Se a gente abrir as duas normas, a gente vai observar que os tópicos, os requisitos são os mesmos, a numeração é a mesma, não vai mudar, não vai falar de requisito de produto ou serviço crítico no item 5 na uma e no item 4 na outra. Isso não vai acontecer. Vão ser sempre os mesmos itens. Porém, é importante destacar que o texto do requisito, ele não necessariamente é igual. Tá? As normas, elas foram criadas tanto por comitês diferentes, pessoas diferentes, quanto criadas com focos diferentes. Então, uma é fabricação, outra é provisão de serviço. É importante fazer essa revisão, porque algumas empresas, inclusive a gente faz esse trabalho para alguns clientes, já tem a Q1 e quer fazer a Q2, ou vice-versa. E aí não pode pensar, não, então já tenho uma, já, como é bem parecido, já atendo a outra. Não necessariamente. É importante fazer uma revisão sistemática e identificar quais são esses pontos que diferem e sim fazer a implementação. Uma palavrinha pode fazer toda a diferença, tá? E como falamos, essa questão do foco, tá? Produto e serviço. Na prática, na implementação que a gente faz das normas, a gente consegue identificar como os cenários são diferentes. Como uma empresa que fabrica um produto, ela tem riscos, ela tem características completamente diferentes da outra que vai fazer serviço. Isso é importante considerar. E também existem empresas que fazem os dois, né? Então, por isso, podem ter as duas certificações e apresentar para o cliente. Olha, na minha fabricação, eu atendo os requisitos da Q1. No meu serviço, eu estou conforme a norma API Q2. Bom, estamos encerrando por aqui. Poderíamos passar bastante tempo falando sobre essas normas, mas optamos por fazer um evento que buscasse agregar conhecimento, valor a vocês, mas que não se tornasse também muito exaustivo, longo, tá? Então, eu vou passar agora novamente a palavra para a Patrícia e ela vai explicar sobre o programa de formação que nós vamos iniciar agora em agosto nas duas normas. Mais uma vez, obrigada pela atenção.
Olá, estou de volta. Vou compartilhar aqui a minha tela. Mais uma vez, eu queria reforçar a plataforma para dúvidas, né? Se vocês tiverem algumas dúvidas e quiserem esclarecer com a nossa equipe, é só apontar o celular para o QR Code que aparece na tela e a gente vai tratar de sanar suas dúvidas. Um dos objetivos, como eu falei no início, desta Masterclass é apresentar o programa de formação API, que será fornecido pela Global, que é a primeira empresa brasileira a fornecer esse tipo de treinamento, né, validado pelo Instituto API. E sobre isso eu gostaria de reforçar alguns tópicos, porque muitas pessoas questionam, como que funciona esse processo? Por que a Global? Por que o instrutor passou por um processo de avaliação? Como que funciona isso? Então, eu queria esclarecer que esse é um processo rigoroso, que avalia desde o compliance, o histórico de serviços, o histórico de avaliação de fornecedores, a capacidade técnica da empresa, a capacidade estrutural da empresa e da mesma forma do treinador, do instrutor, como nesse caso vai ser a Natália. O treinador, ele também é avaliado em relação às suas habilidades, ao seu conhecimento, à sua capacidade técnica. Também a didática é um item avaliado, porque é importantíssimo para o desenvolvimento de um treinamento de qualidade. Então, esse é um longo período de avaliação, onde tanto o treinador como a organização foram submetidos, e por essa razão a Global se orgulha por trazer essa oferta para o Brasil. A oportunidade que os interessados tenham de participar de um treinamento sem investir em viagens ao exterior para obter um certificado aprovado pelo Instituto API. Então, o que a Global oferece, além do treinamento, é a facilidade de participar de um evento desta dimensão, né? É a facilidade de participar desse processo de formação dentro do seu país, na sua língua, no nosso idioma português. Então, em virtude também da pandemia, a gente tem a opção de realizar esse treinamento online, que é o questionamento de algumas pessoas também, porque nesse momento muitas pessoas estão impossibilitadas de fazer viagens, então muitas pessoas perguntam, o treinamento será online? Sim, o treinamento será online e ao vivo. Os alunos inscritos devem estar online na plataforma, com a câmera ligada, com o microfone ligado, participando junto com o instrutor, tornando o processo de treinamento interativo, interagindo com o instrutor e interagindo também utilizando o material que foi disponibilizado. Então, tanto o instrutor como o aluno devem estar online no decorrer das aulas. Quem desenvolveu o material? Essa é uma outra pergunta que nós recebemos. Todo o material foi desenvolvido pelo próprio Instituto Americano de Petróleo, pela própria API. No entanto, a Global, ela facilitou na tradução dos documentos e fornecendo este treinamento em português, ou seja, aumentou a acessibilidade do treinamento. Outra pergunta, existe algum certificado? Sim, esse é um treinamento que existe, que é certificado. Todos os alunos que participarem do treinamento, após o processo de avaliação, que será submetido tanto no decorrer do treinamento como no final, o aluno receberá um certificado que é emitido pelo próprio Instituto Americano de Petróleo. Outra pergunta, o certificado tem validade internacional? Sim. Por ser emitido pelo Instituto, pelo Instituto Americano de Petróleo, o certificado ele recebe a mesma proporção em qualquer lugar do mundo, uma vez que o API tem uma ampla abrangência, não é conhecido só no Brasil e nos Estados Unidos, é conhecido no mundo inteiro. Aqui eu gostaria de apresentar para vocês a nossa programação. Nós temos a turma que inicia no dia 6 de agosto para os treinamentos API Spec Q1 Fundamentals, que corresponde à parte mais fundamental, à parte mais teórica, que
que é realizado em 3 dias, sendo um total de 20 horas, né, uma carga horária de 20 horas, e o prático com carga horária de 32 horas, que é realizado em 4 dias. Da mesma forma, o treinamento API SPEC Q2, no entanto, num período diferente. Então, são quintas e sextas-feiras, com exceção da API SPEC Q1, fundamentos, que termina no sábado. Então, essa é a carga horária, são 3 dias para a parte teórica e 4 dias para a parte prática. Por que você deve fazer esse treinamento na Global? A Global, ela é a única organização no mundo que vai te oferecer um grupo de mentoria, onde todos os alunos que participarem do treinamento serão inseridos num grupo de mentoria que vai ser acompanhado pela equipe da Global, pela nossa equipe técnica, e cujo objetivo é auxiliar o aluno a implementar tudo que ele aprendeu durante o curso dentro da organização que ele trabalha. Além disso, existe uma outra vantagem. Todos os alunos que participarem do curso da Global, do treinamento, ele vai ser inserido também numa lista. É uma lista pública de profissionais que concluíram com êxito esse processo de capacitação. Então, é uma lista que será publicada no próprio site da Global e também nas nossas redes sociais, uma forma de tornar público aqueles alunos que participaram da primeira turma do Brasil na formação API. Como que funciona esse programa? Como eu falei, esse programa ele vai ter uma duração de 30 dias após a conclusão dos treinamentos, né? Então, se você fez a sua inscrição no treinamento, você automaticamente já vai ser inserido nesse programa ao final. Consiste em 4 módulos de aplicação, onde a nossa equipe técnica estará à disposição do aluno para que ele consiga desenvolver e aplicar na empresa em que ele está inserido os contextos que foram abordados durante o curso. O valor do investimento, esse é o nosso material de divulgação, provavelmente alguns de vocês já tiveram acesso. No entanto, eu gostaria de reforçar que o investimento ele pode ser parcelado através de cartão de crédito ou outras formas de pagamentos que foram apresentadas anteriormente, como boleto bancário e até mesmo transferência bancária. Então, gente, o que eu queria reforçar novamente é a acessibilidade. É a primeira vez que esse treinamento ocorre no Brasil. É a primeira vez que as pessoas têm a oportunidade de realizar esse treinamento no nosso idioma, em português. Então, sim, esse é um diferencial e sim, nós gostaríamos muito de disseminar essa informação, porque, como eu falei no início, a Global ela tem orgulho de liderar esse processo de formação no Brasil e todo o nosso processo de classificação, de validação, enfim, toda a nossa parte analítica que a empresa e o instrutor sofreu é convertido em bons resultados através de um material exclusivo, de um material riquíssimo que a gente oferece no nosso idioma. Bom, nossa Masterclass vai chegando ao final. Eu fico muito feliz por termos concluído esse processo aqui junto com a Natália e com o Cláudio. Esse é o segundo evento online que a Global produz. Se você deseja saber mais sobre a empresa, fica aqui nosso acesso às redes sociais, nossos contatos, e esperamos ter contribuído com o conhecimento de vocês e aguardamos vocês no nosso treinamento das normas API SPEC Q1 e API SPEC Q2, onde nós teremos uma imersão muito maior, né, uma especificidade e um grau de complexidade maior também, já que é um processo de capacitação. Eu reforço que esse é um treinamento autorizado e validado pelo Instituto Americano de Petróleo e agradeço novamente vocês pela disponibilidade, por estarem aqui conosco. Novamente reforço a nosso local de contato através do QR Code ou pelo número que aparece na tela. Estamos à disposição de vocês para dúvidas relacionadas ao treinamento, dúvidas relacionadas
aos padrões. Agradecemos novamente e é isso. Pessoal, quem puder... Natália, gostaria de falar? Sim, quem puder abrir a câmera para a gente fazer uma imagem aí bacana do evento. Vamos lá, vamos abrir a câmera aqui. Eu não passei perfume não, Natália. Sorte que tá longe. Tivemos algum... deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Natália, Cláudia Mello, tudo bem? Desculpa eu não estar abrindo a câmera porque eu estou gripada, com cara tudo de sono. bem? Tudo. Imagina. Boa sorte aí para vocês, tá? Eu vou Muito obrigada. mandar depois tirar aí algumas dúvidas referentes ao curso, pagamento, tá? Claro. Um abraço grande aí para vocês. Muito obrigada a todos pela presença. Tá? E vamos nos falando aí em relação a qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o treinamento ou até mesmo a aplicação das normas. Tudo bem? Muito obrigada. Boa tarde. Vamos lá, cadê as câmeras? Cadê as pessoas? Vamos liberar Patrícia, aí, você pessoal. está atrasada, hein, nessa imagem. Agora deu. É agora que apareceu para mim, gente. Vamos lá. Foi. Então é isso, pessoal. Agradeço novamente. Nossa equipe está disponível. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma informação, entre em contato conosco, estaremos à disposição. Muito obrigada. Obrigada, e pessoal. até o próximo encontro. Obrigado. Excelente. Excelente evento. Patrícia, Obrigada. podem mandar para o meu e-mail a parte do curso, fazer o favor? Sim, quem está falando? Cláudia Mello. Tá, mandamos sim. Faz esse favor? Com certeza. Sim. Pode deixar, a gente manda sim. Aquele completo, tá? Tá bom. Vamos mandar sim. Obrigada a você, Cláudia. Até mais.